para aqueles que não me conhecem, né? Meu nome é Yara Luz e eu trabalho desenvolvendo as competências emocionais nas pessoas. Então, eu sou uma treinadora comportamental. E eu estou passando por um momento que eu converso com muitas pessoas e muitas me falam assim, pessoas que têm conhecimento, mas o que é inteligência emocional, né? O que é esse comportamento que as empresas buscam tanto? Elas querem tanto esse tipo de comportamento. Como que eu posso fazer para me adequar a isso? Então, muita gente, quando vai para uma entrevista, quando vai para o mercado de trabalho, não consegue nem saber o que se espera. Então, você coloca, hoje tem matérias que falam a todo momento, né? O que é importante não é o hard skill, né? Não é a questão mais emocional, o soft skill, né? Que é justamente a habilidade que você tem emocional de lidar. Mas imagina um candidato que está no mercado, ele não sabe o que é uma competência emocional, né? Como que eu vou desenvolver a competência emocional? Meu grande sonho é que as empresas, e além disso, a nossa base escolar mesmo, a gente tenha um desenvolvimento que as pessoas possam realmente saber o que é isso. Mas hoje em dia ainda não é viável, né? Ainda não se tem, viável é, mas ainda não se tem nessa questão do jeito que eu imagino que seria interessante a gente se conhecer. Então, eu quero perguntar para você o seguinte: dentro disso, né, das empresas que buscam muito mais um comportamento, o que elas estão buscando? Que comportamento que é realmente? Yara, eu quero complementar quando você diz 87% das pessoas, né, não, a questão do emocional dentro da carreira. Você sabe que 90% das pessoas não conseguem uma recolocação por questões emocionais, totalmente. As outras 10 são só ajustes, mas que também envolve muita questão emocional. Mas hoje a pessoa, ela pode ter um bom currículo, ela pode ser PhD, mas se emocionalmente ela não está preparada, ela não é recolocada. É isso mesmo. Ela não consegue ter uma atitude que mostre que ela realmente vai fazer diferença. O que a gente tanto fala e é difícil é que, anteriormente, você olhava currículos, você via a performance da pessoa pela habilidade que ela tinha. Então, ela tinha pós, ela tinha MBA, ela tinha N formações, e essas formações, até então, eram vistas como as principais quando você contratava alguém para a tua equipe. A grande questão é que, com o passar do tempo, você via que você contratava pessoas com essas competências, então pessoas que teoricamente estariam preparadas para isso, mas elas não performavam. A gente sabe que assim, a dificuldade de performance era muito grande. Então começou as empresas a notarem que o comportamento ele é algo muito maior do que a habilidade técnica. Se você tiver um comportamento que seja de inteligência emocional, você vai atrás da questão de habilidade técnica, né? Você vai buscar conhecimento. Mas o grande problema é quando você não tem. E a gente vem de uma formação onde a gente só desenvolve habilidades que são técnicas, elas não são habilidades, né, comportamentais. E aí, como fazer isso, né? E os candidatos perguntam, se as pessoas conversam comigo e falam, mas Yara, o que eles estão querendo, né? Como eu chego numa entrevista e mostro que eu tenho competência emocional? O que você diria para a gente? Então, a primeira coisa é sempre que eu oriento as pessoas quando você vai buscar uma recolocação, ou até mesmo uma promoção dentro de uma empresa, é você ter um equilíbrio emocional bem centrado. E o que é ter esse equilíbrio emocional? É você saber que você é uma pessoa, que você é um humano, e que você vai ter, sim, raiva, e que você, sim, vai ter ansiedade, sim, você vai passar pelos seus altos e baixos, mas se você conseguir ter esse controle emocional, você consegue qualquer coisa, principalmente, né, ter uma boa carreira, conseguir a recolocação. Eu hoje sugiro muito que se utilize técnicas como uma meditação, como trabalhar a respiração, para que você consiga ter um melhor equilíbrio, que você tenha leveza em todos os seus momentos. Imagina eu que hoje, passando por essa situação de estar sem luz, sem energia elétrica, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu simplesmente falei, a única alternativa é eu procurar
alguma situação. Eu pensei até em acender uma vela, mas eu fiquei com medo, porque eu falei, eu vou deixar a janela aberta, daí o vento, daí eu lembrei que eu tinha os meus acessórios que eu sempre uso. Então eu falei, calma, a única alternativa que vai acontecer é a gente remarcar. Isso, então, eu te avisei com antecedência, eu falei, qualquer coisa ela avisa, todo mundo que for entrar, coloca um banner, e daí eu parei para que eu pudesse, sim, estar bem, estar calma, para transmitir tudo para vocês, e fiz uma meditação. Fiz uma meditação com a minha respiração, fazendo com que eu acalmasse toda aquela agitação e ansiedade, porque eu nunca passei por isso. Eu vivi toda essa pandemia, Yara, fazendo lives de segunda e quinta-feira, às vezes de sábado também, era convidada em outros lugares, e nunca aconteceu de ter acabado a energia. E hoje, de repente, blum! E não foi aqui, assim, né? Foi no bairro inteiro, porque eu olho pela janela, tá tudo apagado. Mas daí eu usei a minha inteligência emocional, lembrando que eu sou uma pessoa muito prevenida, muito planejada, muito preparada. Então, como eu mostrei para vocês, na minha casa sempre teve uma lanterna, eu tenho acessórios para filmar, né? Que normalmente eu faço alguns vídeos. Meu marido me emprestou o celular dele para eu deixar também aqui. Então, eu busquei alternativas, sabendo que a única solução seria a gente ter que cancelar. Mas eu falei, bom, a única solução é não acontecer. Mas eu vou tentar. E tentar tranquila, tentar bem, sabendo que isso acontece em todos os lugares. Então, dentro de uma carreira, né, eu vou trabalhar a minha emoção, o meu emocional, né, a minha inteligência emocional, sabendo que todos os outros requisitos eu tenho tudo preparado, a parte técnica, eu sei muito bem falar sobre aquilo que eu falar e também executar todas as minhas atividades tranquilamente. Eu vou me preparar sempre, eu vou buscar sempre estar me preparando. Então, isso é usar a inteligência emocional. Usar naquele sentido de favorecer a gente no momento que a gente mais precisa. Não sei se eu consegui responder, eu usei um pouco meu exemplo de hoje para mostrar que inteligência emocional é você estar preparado, mesmo nos piores momentos, como hoje, que eu estou sem energia aqui. Não, eu acho que foi um exemplo bom, porque assim, olha que engraçado. Quando ela me mandou a mensagem, ela falou: você não sabe, acabou a luz aqui no bairro inteiro e tal. Nenhuma das duas teve a reação de ficar assim: oh, meu Deus, mas não acredito, e agora? O que a gente vai fazer? As duas buscaram formas de resolver, porque o problema já existia. Ou seja, depende de você ter energia ou não na sua residência? Não, desde que você tenha pago a conta, não existe. Então, ou seja, né, você concorda? Então, o resto não tem o que você fazer. Tá bom, então se não tem o que eu fazer, eu vou buscar como solucionar. Né? Então, eu na mesma hora falei para ela, não tem um shopping no bairro do lado, não tem um negócio que você consiga ir e tal. E última hipótese, eu falei, meu, última hipótese, eu vou segurar a live e a gente vai discutir os mesmos assuntos, de boa, a gente remarca com ela. Mas a gente normalmente, quando você está sob pressão, né, sobre algum momento estressante, você acaba congelando. A gente tem 4 emoções que são emoções básicas, que todo ser humano tem. Normalmente a gente sempre está numa delas, né? Uma delas é o medo, depois você tem a raiva, depois você tem a tristeza e a alegria. As 4 eu tenho, você tem, todo mundo que está aqui ouvindo tem, e não tem muito como a gente dizer que não. A questão é, as 4 podem realmente ter o lado negativo, mas as 4 também podem ter o lado positivo, né? Então, é isso que é a diferença. É assim, o medo, de repente você podia ficar, quando a gente fala de ansiedade é o quê? É o medo, né? O medo do futuro, é o medo do que vai acontecer. Então, nesse exato momento, o que a gente vai fazer? Bom, se tudo desse errado, eu ia tocar e bora lá, e a gente dá um jeito e remarca tal. Então é você buscar a solução. E a gente no dia a dia está muito acostumado a ficar preso ao problema, né? O problema já existe, não vai mudar. Né? Então, o que é a grande questão que vai fazer a diferença é isso. Eu estou trabalhando muito num projeto que chama-se Lidere-se,
justamente por isso. Porque eu notei que o grande questionamento das pessoas é que toda vez que elas têm esse comportamento, elas têm esses sentimentos, elas simplesmente param, essas emoções travam. Né? Então, era um material que eu tinha desenvolvido, no fundo, para dar treinamento, e eu já estava efetivando em outras empresas, mas com a pandemia, eu acho que todo mundo se sentiu meio responsável para fazer uma troca, né? Todo mundo tinha que trocar muito, né? As 7 leis espirituais do sucesso, ela fala isso, né? Uma delas é faça a doação, né? Troque, doa, mude a energia. E por isso que eu fiz. Eu fiz esse e-book, tá, inclusive, na minha página, quem quiser. Eu transformei esse material, que era um material privado, em um material pago, hoje, para dar acesso, porque eu acho que as pessoas precisam entender isso. Que energia que eu estou vibrando, né? Que energia que realmente eu estou buscando. E na hora de uma entrevista, isso acontece com todo mundo. Todo mundo aqui, em certo momento, já passou por uma entrevista. E aí eu falo para você, como a gente conseguir mudar isso, esse tipo de energia, esse tipo de emoção que né, você está sendo avaliado, então as pessoas têm um medo muito grande dessa avaliação. E aí eu pergunto para você, como fazer isso para transformar, né? Como mudar isso? Como você se conscientizar e você conseguir ter seu autoequilíbrio? Como fazer isso efetivamente quando você está naquela pressão? E vamos falar bem a verdade, tem uma hora que você está precisando do emprego, você está sem grana, você está com medo, ou você quer ser promovido. E aí, como que as pessoas devem fazer para conseguir? Então, Yara, o medo, ele sempre vai existir, né? Como você mesma disse, nós temos as 4 emoções e o medo, ele precisa existir até para nos proteger, para muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então, assim, se eu vou querer me jogar, né, de algum lugar e o medo vai me proteger para eu me preparar, se eu quero, por exemplo, me jogar de fazer paraquedismo ou, sei lá, paragliding, qualquer coisa, então o medo vai me proteger. O medo, quando a gente vai buscar na entrevista, ou até nesse momento que está todo mundo vivendo um medo, porque é o medo do desconhecido, porque ninguém nunca passou por isso, é a Sim. gente entender se este medo é só mesmo do desconhecido, ou se esse medo é alguma coisa que eu preciso trabalhar dentro de mim, se é algum trauma que eu já carrego de infância, se esse medo vem realmente de traumas, e daí a gente precisa tratar com profissionais, que isso é muito importante, por isso que existem os profissionais para nos auxiliar. E isso, normalmente a gente que é coach, né, a gente sempre orienta que nesses casos trabalhe junto, né, nesses processos, mas o medo, até mesmo a alegria, ela precisa ser entendida o que está acontecendo naquele momento. Então, se nesse momento eu estou trabalhando em algum lugar que eu não gosto, que não está de acordo com o meu propósito, naquele momento eu preciso avaliar tudo, fazer um planejamento geral disso tudo, para que eu possa entender se é o momento certo de eu sair ou se eu reinvento a forma que eu estou trabalhando, para então depois eu passar por uma próxima fase, né? Então, normalmente as pessoas que estão com esse medo da pandemia, que estão trabalhando, mas não estão gostando do que estão fazendo, precisa se entender melhor esse medo. Hoje, Yara, eu estava atendendo um rapaz que ele está desesperado porque ele precisa conseguir um emprego. O pai tem humilhado ele bastante, porque ele voltou para a casa dos pais, ele financeiramente está bem complicado e ele está com medo. E eu disse para ele, a primeira coisa que você precisa trabalhar é o seu medo. E trabalhar no sentido de que, se você continuar nessa energia do medo, realmente você não vai conseguir nada. Como que a gente vai trabalhar esse medo? Entendendo, como eu disse, esse medo, se ele é real somente deste momento ou se ele é de algum trauma. Então, a gente começa a usar técnicas e exercícios para que as pessoas possam destravar. Ah, Vivian, mas eu hoje não tenho uma profissional e eu não consigo nem arcar com isso. Como que eu consigo? Então, a primeira coisa que eu vou sugerir é que você pegue um papel
e anote tudo isso. Anote quais são esses medos, quais são os motivos pelos quais você não gosta do que você está fazendo e que você gostaria de mudar, e até mesmo colocar no papel coisas que você gostaria que acontecesse. Quando a gente escreve no papel, né, a gente está transmutando a energia para que possa se realizar. Então, isso é uma técnica que eu uso bastante com todas as pessoas que estão com esse medo desse desconhecido, para que a gente possa entender. Porque se eu simplesmente estou com medo, mas eu não sei nem medo do que, a gente também não consegue avançar. Né? Então, é importante a gente entender tudo isso. Eu concordo com você e eu acho que a grande questão é que existem dois medos, né? Um deles é quando você está numa posição que é uma posição só consolidada, então você tem um bom cargo, você tem um salário que, se você pedir demissão, todo mundo fala, você é louco, vai pedir demissão para quê? Vai fazer o quê? Como assim? Como pode? Essa é uma questão que aí você pode estar trabalhando em algo que já não tem nada a ver com você, que já não são seus valores, que já fez sentido, e as pessoas precisam entender que a gente não precisa ter uma carreira só a vida toda, não, a gente não precisa ter um único trabalho a vida toda. A gente pode se desenvolver em outras coisas também, e é muito bom isso, quer dizer, ninguém precisa ficar estático, né? A gente fala de inteligência emocional, o Goleman, quando escreveu o livro, bom, ele era jornalista. Então, você precisa ter, eu acho essa verdade também, que você pode mudar, que você pode se arriscar. Mas a grande questão é, as pessoas reclamam, 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 continuam onde estão, continuam na energia de reclamar, continuam na energia do medo, né? Muitas vezes pela raiva também, e não fazem nada. Então, isso também não resolve muita coisa, né? Continuar fazendo o mesmo, esperar que o resultado seja diferente. Muitos dizem que insano, né? é insano, né? Então não tem muito o que fazer, quer dizer, você tem que se planejar de alguma forma. Se a questão é que você é muito bem sucedido na carreira, ótimo, vá lá e olhe como que você pode transmutar tudo isso, né? Tudo que você está fazendo, como você pode mudar isso para realmente você ter uma carreira que você goste. Quando você pergunta para as pessoas assim, tá, você digamos que você fique milionário e muito rico, não precise mais trabalhar, né? O que você vai fazer? De primeiro impacto, todo mundo te responde a mesma coisa. Ah, eu vou viajar, eu vou passear. Aí você falou, tá bom, mas uma hora isso vai cansar. E aí, a hora que cansa, o que você vai fazer? Né? E aí é onde a gente acha o nosso propósito. Normalmente você vai fazer alguma coisa que você gostaria de estar fazendo, mesmo se fosse de graça, né? Que não tivesse a questão do dinheiro aí. Mas eu acho que falta planejamento, e eu acho também que falta hoje, quando a gente fala do comportamental, falta as pessoas pararem para poder se organizar mentalmente para fazer as coisas, né? Não adianta eu só falar que eu preciso da estratégia para mudar de carreira. Eu preciso da estratégia financeira também. Talvez eu tenha que ficar 4, 5 meses empreendendo sem nenhum resultado financeiro. Então, eu tenho que realmente me controlar para isso. Só que está todo mundo querendo mudar a coisa assim, sem trabalho. Não adianta, sem esforço a gente não vai conseguir. Não tem segredo, não adianta. Todo mundo vai ter, né? Você não consegue simplesmente querer emagrecer 10 quilos e sonhar e no dia seguinte você tá magro. Continuar comendo. Continuar comendo. Seria muito bom, mas não dá. Né? Não seria muito bom, mas não dá. Então, o que eu quero que você compartilhe um pouquinho com a gente as pessoas que hoje elas estão com receio de mudar de carreira, com receio de mudar de empresa, o que elas podem fazer para se planejar para que esse momento chegue de uma melhor forma, né? Assim, pelo menos consciente. Então, Yara, você disse tudo, né? O planejamento, ele tem que existir até para fazer as compras do mês, para que você, sei lá, vá montar uma festa, para você poder planejar o seu dia, sua semana, a sua questão financeira, tudo. O planejamento, ele tem que ser embutido aqui no sangue. Eu acredito nisso e eu faço muito isso. Sem o planejamento, a gente não chega a lugar nenhum. Porque eu sempre falo, se eu não sei para onde eu quero ir, se eu não sei quanto eu tenho,
qualquer coisa me serve e como que vai ser, né? E você também mencionou, né, que todo mundo quer, todo mundo tem sonhos, mas e aí? Mas ninguém dá o próximo passo. E mais do que isso, não existe disciplina, porque normalmente a gente fala muito de motivação. Eu preciso de motivação para acordar, eu preciso de motivação para fazer tal coisa, mas tudo bem, a motivação ela é muito importante, mas se eu não tiver disciplina, vai ter aquele dia que eu não vou acordar motivado, e como que eu faço para ir trabalhar, para eu poder ir lá fazer minha atividade física, ou para eu poder emagrecer, ou para eu poder encontrar meu propósito. Então, a motivação, ela não existe se você não tiver disciplina. Em tudo na vida é disciplina. Eu sou muito disciplinada. Eu sou virginiana, nasci virginiana. Todo mundo diz que virginiano é muito metódico. Eu falo que eu sou uma virginiana meio furada porque eu não consigo ser tão certinha que tem que estar ali alinhado. Não, isso não é. Mas a questão de disciplina e de organização. Mas uma organização não é de colocar assim o quadro alinhado ou qualquer coisa. É de saber que naquela semana eu tenho tudo certinho, tenho os meus horários. Eu preciso disso, eu preciso dessa organização e deste planejamento, senão eu não vivo. Eu vou usar o meu exemplo, Yara, sobre essa questão de mudanças. Hoje, a minha vida é o abrindo portas. Eu acordo pensando no abrindo portas, eu tomo banho pensando no abrindo portas, eu janto, eu trabalho na empresa pensando no abrindo portas, porque o abrindo portas é a minha vida. É o legado que eu quero deixar para todo mundo, que é ajudar e orientar as pessoas a se encontrarem, a encontrarem o seu propósito de vida. Mas eu ainda não consigo viver só do abrindo portas, mesmo porque eu comecei como um projeto social e vi que as pessoas precisam de mim mais do que o projeto social, porque muitas vezes eu dependo de recursos financeiros que sozinha eu não consigo para chegar onde eu precisaria chegar, levar nos lugares. Então, normalmente, igual eu fiz semana passada, um webinar para arrecadar fundos para cestas básicas para a ONG Presente de Alegria. Tudo que eu arrecadei foi doado para a ONG Presente de Alegria. Mas o Abrindo Portas, ele existe de algumas outras formas. Eu tenho que divulgar, eu tenho que fazer material, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer várias coisas para trazer para as pessoas. E isso ainda eu não tenho essa rentabilidade. Mas eu falei, não tem problema. Eu sei que é um processo e é um período. Então, eu tenho me planejado para que isso aconteça no momento certo. Por isso, eu continuo trabalhando na empresa e uso muito, muito, muito do que eu faço no Abrindo Portas dentro da empresa como gestora de pessoas. O ano passado, Yara, eu escrevi esse livro, O que a Vida Ensina, Compartilha-se, que é para compartilhar com as pessoas tudo que eu vivi, a minha história. Porque a minha história não é diferente da sua história, nem da história das pessoas que estão aqui. Eu, com 8 anos, a minha mãe saiu de casa e ela foi viver a vida dela. Eu fui criada pelo meu pai. Mas aquela criança tinha um sonho de transformar. Naquela época, eu pensava em ser médica, porque eu achava que médico era quem ajudava todo mundo. Mas daí eu descobri que a minha profissão também ajuda as pessoas. Então, aqui no livro, eu sou uma das autoras do livro, né? Tem mais de 16 autores. E no meu capítulo, o nome do meu capítulo é Reinventando a Minha História, que foi tudo que eu fiz. E o Abrindo Portas é que me motiva todo dia a acordar e fazer com que eu seja gestora e que eu consiga ter uma equipe gostosa, com a mesma energia que eu. E eu sei que um dia eu vou viver só do Abrindo Portas, mas ainda não é possível. Então tá tudo certo. Eu tenho planejado, então muitas vezes quer dizer, todos os dias, acabou as 18 horas que é o meu expediente na empresa, eu começo abrindo portas. Então eu atendo algumas pessoas, né? Sou coach de carreira e de orientação profissional de muitas pessoas. Tenho horários restritos, mas quem eu consigo atender com muito amor. E algumas pessoas eu atendo como voluntária também para ajudar.
E vamos seguindo, então não tem horário. Eu vou fazendo tudo isso com muito planejamento. Eu vou com muito planejamento, com muito amor, com muita dedicação, mas eu sempre dando o próximo passo e com muita disciplina, Yara, muita, eu tenho muita disciplina. Todo dia eu acordo muito cedo para treinar, para ter energia para continuar o dia, porque imagina, eu, além de tudo, eu sou casada, tenho a minha casa para cuidar, tenho o meu marido que a gente compartilha muitas coisas, que é muito gostoso, ele me dá muita força, né? Ele me inspira, tanto que, vocês viram, né? Ele deixou o celular dele comigo aqui. Olha, não, nós estamos bem, porque, olha, o meu tá aí, filho tá aí, tá todo mundo aí, graças a Deus. Que bom, fico feliz. Eu acho que o trabalho que você está fazendo, ele sempre teve um significado muito grande, mas agora, nesse momento, é maior ainda, porque as pessoas estão muito apreensivas. Hoje, quem está querendo realmente não teve opção. É uma pessoa que vai ter que, infelizmente, perder o emprego e está buscando uma recolocação. O que você diria? Por onde ela começar? O que ela faz? O que o Abrindo Portas pode ajudar? Primeira coisa, se a pessoa está desempregada, Yara, ela precisa ter calma, ela precisa estar mais centrada. E depois disso, ela precisa buscar o amor próprio nela. Por quê, Yara? Se eu não tiver amor, se eu não me respeitar, eu vou aceitar qualquer coisa, eu vou me submeter a qualquer tipo de energia. E eu preciso sim acreditar, né? Tendo esse amor comigo, eu vou acreditar que eu vou ser capaz de ser recolocado. Mas no Abrindo Portas, eu já postei e vou falar aqui, eu estudei e trabalho que para se recolocar no mercado de trabalho precisa de mais ou menos 11 pilares para essa recolocação. Não é fácil voltar para o mercado de trabalho, ele é trabalhoso. Eu digo não é fácil, mas não é que ele é difícil, mas ele é trabalhoso. Por quê? Porque a pessoa precisa ter bastante disciplina para se recolocar, ela precisa estar atualizada, ela precisa trabalhar todos os principais pilares, que inclui alimentação, treino, exercício físico, porque o exercício físico vai trazer para a gente um equilíbrio, vai deixar a gente mais centrado. A gente precisa ter o planejamento, a gente precisa ter networking, porque se a gente não tem contatos, a gente acaba não conseguindo muitas oportunidades. E assim, não é porque essa pessoa que eu conheço, por exemplo, a Yara trabalha numa empresa que eu sempre almejei trabalhar e eu vou falar para ela, Yara, está aqui o meu currículo. Tudo bem, ela pode até chegar e dar os passos como que eu chego até a oportunidade. Mas não quer dizer que por eu conhecer ela, ela vai me colocar dentro da empresa, porque não tem uma coisa a ver com a outra. Então, tudo isso precisa para que você possa estar conseguindo essa oportunidade, tá? E tem outros mais pilares que são pequenos, mas você vai falar, Vivian, mas por que a alimentação tem a ver com a recolocação? Sim. Se eu não cuido da alimentação, eu não vou estar preparado também para essa oportunidade. Porque imagina que eu vou fazer uma entrevista e não almocei. Daí chega na entrevista porque eu vou estar ansiosa, porque eu vou estar nervosa, porque é normal isso, afinal de contas é o desconhecido, eu não sei direito o que vai acontecer. Daí aquilo vai me deixar a ponto de eu ter assim um pico de insulina ou baixar minha pressão. Isso vai atrapalhar todo o meu processo, né? Então isso sim precisa ser colocado como um dos principais pilares. E além do treino, que eu digo treino treinar de você, o que eu vou falar na entrevista? Será que realmente eu me conheço? Será que realmente eu sei as minhas principais qualidades? É se preparar para a entrevista. Imagina que eu me preparei para estar aqui com você, que mesmo com toda essa nossa situação sem energia aqui, eu estou aqui com vocês, né? Então, é tudo isso para quê? Para que a gente possa dar o nosso melhor. E quando eu digo até o auto-amor, porque daí eu vou conseguir mostrar para vocês quem eu sou, o que eu tenho de melhor. Porque, sim, a gente vai estar lá, a gente vai estar passando por um desafio. Isso até na carreira, não é só na entrevista, tá? Porque a gente passa por isso na carreira também.
Se eu não me Direto. preparo, se eu não me preparo, se eu não me planejo, se eu não cuido de mim, né, das minhas emoções, olha o que vai acontecer. Igual a sobrinha da ela é afilhada da minha prima, ela faz assim, ó. Não vai dar, vai dar errado. É. A Andrea está aqui com a gente e ela fez um comentário. O momento em que a economia do Brasil vive é necessário total equilíbrio emocional para quem busca recolocação e para quem já está trabalhando e sabe que o amanhã é incerto. André, querida, a gente está sempre junto e a verdade não importa hoje se você é funcionário, se você é empreendedor, se você é empresário, o futuro é incerto para qualquer um, né? O mundo está virando de ponta cabeça ou está ajustando muita coisa que já deveria ter ajustado, mas a questão é que a segurança é uma coisa, é uma palavra que a gente sempre ouviu, a nossa criação trouxe muito isso, de ser seguro, o que é ser seguro, né? Que você tinha que passar por várias etapas para conseguir o trabalho e conseguir o cargo, etc. Mas com o tempo a gente percebeu que isso não funciona muito. Então hoje a única certeza que você tem é justamente a incerteza, não tem outra coisa. E você precisa se preparar para isso, né? Você precisa se preparar emocionalmente para isso. Porque tem dias que realmente são mais complicados. Isso não importa se é na tua carreira, é na tua vida, é na tua família, né? Não importa. A gente tem os medos nossos também, que são desafiadores. Então, como que eu faço para aprender, né? E cada vez mais eu acho engraçado porque as empresas, elas buscam inteligência emocional, elas estão realmente voltadas para isso, então, né, o pessoal de RH é preparado para isso, o psicólogo é preparado para isso na hora de fazer a avaliação e tal, só que quando a empresa tem, poucas empresas, né, hoje em dia ainda, elas colocam inteligência emocional dentro dos seus treinamentos. Então, o profissional fala, bom, eu não sei nem aonde eu vou treinar, onde eu vou me desenvolver, o que que eu vou fazer, uma das coisas que eu mais respondo, como que eu vou desenvolver realmente a minha questão de inteligência emocional? Que todo mundo fala de inteligência emocional, mas eu saber lidar comigo mesmo, mas primeiro eu preciso reconhecer. Preciso reconhecer quando eu tenho medo, eu preciso reconhecer quando eu tenho raiva, e aí eu vou trabalhar isso, né? Uma das coisas, justamente por isso, pelas perguntas que as pessoas fazem, assim, o que é inteligência emocional? Coisas que, para a gente que é da área, a gente até fala, nossa, mas a gente fala tanto nesse assunto, mas não, ele não é falado dentro das corporações dessa forma, né? Algumas empresas, a gente sabe que, por exemplo, eu estava vendo, a Coca-Cola tem um projeto já há 10 anos falando só de inteligência emocional. Né? Então, hoje ela compara a performance dos profissionais com a inteligência emocional deles. Então, desde o trainee, toda a equipe é desenvolvida para isso. Então, o que eu digo você precisa se preparar. E hoje a gente tem muito conteúdo, gente. Você viu, a Vivian comentou aí da questão do livro que ela fez, né? Que ela foi autora. Eu acabei de disponibilizar lá o material também do e-book para vocês, que é uma questão de vocês terem atitude mesmo de ir, né? Não envolve recurso financeiro nenhum, só que envolve comportamental. Qual que é o comportamental? Vai lá e tem atitude de aprender. Né? Se você de repente não gosta de um livro ou não gosta de ler, vai escutar podcast, mas como você pode aprender. Vai ver um vídeo, mas vai se informar. Mas tudo isso é comportamental. Então, assim, a gente precisa desenvolver cada vez mais disso. E eu até comentei um pouco com você, nem tinha data travada, travei hoje agora, que dia 19 eu vou dar uma aula só falando de inteligência emocional. Sabe, só falando das emoções que nós temos, como lidar com essas emoções, como a gente trabalhar isso no dia a dia corporativo, como reagir dentro das pressões, e nós vamos ter pressões, né? Assim, a pressão vai fazer parte, a gente vai ter dia estressante. Inteligência emocional, gente, não é aquele papo de todo mundo sorrir, vamos nos abraçar e ser grandes amigos. Não é isso não, tá? É muito diferente, é você saber e você respeitar que você vai ter dias ótimos, você vai ter dias complicados, e aí, quem sou eu nesse momento? A gente, quando dá muito treinamento,
a gente acha engraçado, porque quando a gente faz a pergunta que eu abri fazendo para você, né? Quem é a Vivian, né? Quem é a Yara, né? As pessoas sempre se colocam como assim, bom, sou Yara, então minha formação é administração, minha formação... As pessoas falam nas habilidades, os títulos que elas têm, né? Os diplomas que durante a vida elas conseguiram. Ótimo, isso tem uma valia importantíssima, ninguém está descartando isso não. Só que assim, quem você é? Quando você dá treinamento, você fala assim, não estou perguntando a tua carreira, eu não estou perguntando os títulos que você tem, eu estou perguntando quem você é. A gente tem uma dificuldade enorme de falar isso, né? De falar quem eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto, né? Quais são os meus valores. Então, assim, isso me tira do sério. E isso você tem que se reconhecer para isso. E depois que você desenvolve sua inteligência emocional, não significa que você vai estar sempre zen, maravilhoso, tranquilo, nada. Mas é que você começa a rever as suas atitudes no sentido de você reconhecer o que está acontecendo. Então, por exemplo, eu tenho um valor muito grande de transparência, realmente, assim. Então, quando eu sinto que alguém está me enrolando, eu saio do eixo, assim, de uma forma, sabe, absurda. Então, eu aprendi a rever isso. Não, respira, né, 6 segundos você vai conseguir raciocinar, vai sair da amígdala e vai conseguir ir para o racional do teu cérebro e você vai conseguir ver. É isso, tá? Porque a gente não é o fato de você, não, vou conseguir ser zen e tal. Não, você vai conseguir reconhecer por que você tem aquele gatilho e por que aquela reação não convém você fazer, né? Não tem por que você reagir daquele jeito. Então, é isso que a gente quer lidar com inteligência emocional. É isso que a gente quer desenvolver, é isso que a gente está aprendendo. Então, dia 19, se Deus quiser, a gente vai estar aqui fazendo uma aula só sobre inteligência emocional, só como realmente você poder modificar essa chavezinha que faz muita diferença. Quando eu era, sei lá, tinha meus 24, 25 anos, vocês já sabem que a gente já trabalhava na mesma área, e é muito engraçado, porque eu nunca me esqueço, assim, a gente, no mesmo momento, eu estava competindo com um cargo, e eu nunca esqueço que, assim, a gente tinha uma relação, o CEO era muito mais, uma pessoa muito mais estressada, e aí era engraçado porque eu peguei essa mesma amiga que estava concorrendo com o cargo para mim, um dia eu saí da sala de uma reunião e eu saí rindo. E ela falou assim, é impossível isso. Como que ela sai rindo? As reuniões são péssimas. Como que ela sai rindo na mesma reunião? Eu não sei como ela consegue reagir daquele jeito. É óbvio que eu não sabia nem o que era inteligência emocional ou nada, não tinha estudado nada para isso, ainda não tinha essa ciência, mas eu sabia como sobreviver da situação, sabe? Como assim não me estressar mais, não sofrer mais. Então, isso para mim, e foi uma coisa que me marcou, assim, eu pensava assim, nossa, por que eu não consigo inverter a história e ainda sair sorrindo, realmente, de uma situação estressante, né? Então, isso eu acho que é a questão às vezes você tem algumas reações que são de inteligência emocional, você nem sabe. Só que agora a gente tem acesso suficiente para poder desenvolver isso, para poder conhecer, para poder ter leitura, né? Para a gente conseguir ter isso. O que você falaria? A gente tem aí 10 minutinhos. O que você falaria para a gente sobre essa questão de recolocação ainda, sobre o mesmo pessoal que quer procurar você no Abrindo Portas, o que o Abrindo Portas hoje pode ajudar esse pessoal, seja no plano de carreira, seja na recolocação. Divide com a gente um pouco aí de como o pessoal te achar. Obrigada, Yara. Assim, primeiro eu queria até mandar um beijo para todo mundo que está aqui, né? Um monte de gente que entrou, o Fábio aqui, meu amigão do MBA, a Patrícia, o João, que eu não sei se ele ainda está aqui assistindo, que eu falei que ia mandar um oi para ele. Acho que tá, ele entrou logo cedo, tá? A gente começou a conversar e com essa minha ansiedade se ia realmente funcionar ou não, por eu estar sem energia aqui em casa. Então eu acabei nem olhando para as pessoas e foquei, né? Porque senão eu poderia me perder. Então um beijo para todo mundo aí, obrigado por vocês, muito obrigada por vocês estarem aqui nos prestigiando e querendo aprender um pouquinho com a gente. Uma coisa que a Andrea falou, que eu queria até complementar, né? Que a gente está vivendo muita insegurança, que a gente está passando por um momento que nunca
pensamos na era do planeta acontecer. Mas uma coisa que é muito importante para todos nós, não é só para esse momento, é para qualquer situação. Vamos parar de colocar as responsabilidades nos outros. Sim, nós estamos vivendo um momento de insegurança, nós estamos vivendo um momento de pandemia, de uma suposta crise, mas tem muita oportunidade acontecendo, muitas oportunidades que muitas vezes passam pela gente e provavelmente por não estarmos preparados, a gente acaba não conseguindo essas oportunidades. Como que eu faço isso? Sempre buscando se melhorar a cada dia mais. No quesito emocional, até mesmo no quesito técnico, né? Isso é muito importante. No emocional, a gente precisa trabalhar o principal, que é cuidar da gente, nos conhecer. Óbvio que a gente não vai conhecer a gente por completo. É sempre um processo e a gente tem que lembrar que hoje a Vivian, ela é bem diferente daquela menina que trabalhava na mesma época com a Yara e que quase trabalhamos juntas. Por quê? Porque cada dia mais a gente está se desenvolvendo e a gente está se aperfeiçoando. Mas é muito importante que esse autoconhecimento, ele seja eterno, que a gente trabalhe muito pensando sempre em como melhorar a gente para depois melhorar o profissional. Mas somos as mesmas pessoas, né? Eu, Vivian, sou a mesma pessoa que profissional. Então, para que eu seja uma profissional melhor, eu vou me conhecer cada vez mais e vou me especializar mais naquilo que eu quero, que eu busco e que eu possa aí levar para todo mundo. Bom, o Abrindo Portas, vocês podem me seguir através do Instagram, abrindoportas.vc, no Facebook, no Instagram, ou no LinkedIn, Vivian Castanheda. Tem um canal no YouTube também, que é Abrindo Portas por Vivian Castanheda. Tem muitos vídeos de muitas lives que eu fiz durante a pandemia, né? Onde a gente trata de todos os assuntos e nesses vídeos, nessas lives que eu fiz, elas trabalham cada uma delas os pilares que eu falo, que são os 11 pilares para carreira e recolocação. Tem o meu contato direto, né? Quem quiser me achar, me chamar. Normalmente eu ajudo as pessoas, sim, na carreira, né? A como, às vezes, entender melhor, se alavancar, ou mesmo numa recolocação, ou até mudança. Mas o principal, encontrar o nosso propósito de vida. Que assim, pode ser que nesse momento a gente não consiga descobrir, mas pelo menos a gente comece a dar o primeiro passo. Como a Yara falou, tem muito conteúdo para a gente desenvolver, para a gente receber. O principal é ir lá, baixar o e-book, que eu vou com certeza, vou baixar seu e-book com todo carinho. Legal, fico feliz. Porque eu quero aprender mais com você, como eu aprendi hoje, essa noite contigo, que foi uma honra, um prazer. E querida, a gente tem obrigada. Que mesmo fazer. Eu disponibilizo sempre no Instagram, nos meus stories, no feed, as vagas para recolocação que muitas pessoas me mandam, cursos gratuitos ou não gratuitos. Então, assim, conteúdo nunca vai faltar. Basta a gente dar o primeiro passo e ter a disciplina. Que bom, fico feliz. Primeiro, parabéns aí pelo teu projeto. É um projeto que eu sempre te seguia também. A gente nem sempre a gente se fala, tá, gente? Parece aquele negócio, não, vocês falam todo dia. Não, a gente não fala todo dia, não. Como tem muita gente aqui na live que a gente também não fala faz tempo, o Jeff tá aqui, a Grazi tá aqui, a Altair, eles foram minha equipe, assim, são maravilhosos, né? Então, assim, obrigada, Renatinha, obrigada ao pessoal que tá da LB também. Então, eu agradeço muito aí todos vocês que estão aí, que estão prestigiando também. E eu vou aproveitar, tem um amigo que fez uma pergunta, que bom, o pessoal falando que ajudou demais. Olha, gente, quem quiser também, contate a gente está à disposição, tanto eu como a Vivian, tenho certeza disso, para poder ajudar vocês no que for possível, tá? Guga... Esse é meu filho do coração também, uma bênção, obrigada por estar aqui também. E o que eu vou responder do Fábio? O Fábio respondeu assim, olha, Tassos, Fábio, ele fez uma pergunta, deixa eu tentar responder rapidinho.
Você falou assim, Ara, inteligência emocional e resiliência são a mesma coisa? Não, não são as mesmas coisas. Eu vou até te convidar para estar comigo no dia 19, eu vou te explicar. Primeiro que eu acho que a palavra resiliência, ela tomou uma proporção que eu não gosto muito. Por quê? Resiliência virou muito aquele negócio assim, eu tenho que aguentar tudo, eu tenho que levar porrada, 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 e eu tenho que estar aqui. Ser resiliente é isso. Ser resiliente não é isso, né? É que pelo processo físico a gente fala, é retornar ao estado original, né? Só que assim, gente, eu gosto muito da palavra antifrágil, né? Que é um outro conceito de resiliência. Por que que é um outro conceito de resiliência? Porque a resiliência só diz que você volta ao estado primário, estado original. O que eu gosto do antifrágil é assim, você tem que voltar, mas se você tiver que voltar no mesmo estágio sem aprender nada, o que valeu as porradas que você tomou? Nenhuma. Nada. O que você aprendeu? Nada, né? Então eu gosto muito dessa forma de ver a palavra resiliência por muito tempo, né? Foi tido como uma palavra que eu acho que é importante, que eu acho que é legal, mas eu gosto muito do antifrágil. E sobre as diferenças, não. É uma coisa totalmente diferente da outra, a inteligência emocional e também a questão da resiliência. Depois, inclusive, eu vou te mandar um áudio, Fábio, falando sobre isso, que tá 2 minutinhos aqui para cair. E aí a gente conversa a respeito disso também. E já convido vocês, dia 19, estou esperando todo mundo para a gente falar só de inteligência emocional, para a gente falar só como a gente desenvolve isso no nosso dia a dia. O que é um comportamento, o que é uma emoção, como a gente pode colocar isso, seja na hora de uma entrevista, seja na tua casa, seja com as pessoas que você lidera. Então, eu agradeço muito aí a participação de todos vocês, de verdade. Obrigada pelo pessoal que está comigo aí. Olha lá, antifrágil, é isso aí, Fábio, a palavra-chave é essa. Tá? E eu agradeço muito, Vivian, por dividir o seu tempo, a sua experiência e principalmente também por você estar aí nesse momento que eu sei que não estava muito confortável para ti, mas foi lá, foi uma live à base da luz de vela, do celular, de emergência, mas deu muito certo. Gratidão de verdade. Ó, um beijo para todo mundo. Todo mundo que está aqui, por favor, venham me seguir também. Quero aprender com vocês. Um beijo para o meu professor Ricardo, para o Fábio, para a Clau, minha professora maravilhosa, para todo mundo. Gratidão mais uma vez, Yara. E manda para mim que eu divulgo a sua aula no dia 19. Pode deixar. Gratidão para vocês também. E a gente está aqui o que vocês precisarem, tá bom, pessoal? Obrigada de estarem com a gente aí nesse momento. Obrigada, Yara. Beijo, Viviane. Beijo. Gratidão, Tchau. tá? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.